Vamos começar mais um vídeo? Vamos. Hoje nós vamos continuar o nosso assunto filósofos pré-socráticos, ou naturalistas. Mas não são aqueles naturalistas que... Nossa! Oh, brother! Não, os naturalistas físicos, os filósofos da física. Hoje nós vamos falar sobre os irmãos Terror. Os irmãos Terror, Anaximandro e Anaximandro. Mas eles não são irmãos, tá? Tô só zoando. Só que eles têm filosofias meio parecidas. Então, vamos lá? Vamos começar agora o assunto. Primeira coisa que vocês precisam saber, que eu não sei se vocês sabem, estou lidando com o que eu não sei, entendeu? Que eu não sei do conhecimento de vocês, então eu tenho que dar uma introdução sobre o que é uma prosa e o que é um poema. Primeiramente, o Tratado da Natureza, que foi criado por Anaximandro, ele é feito em forma de prosa, que era uma revolução para a época, porque antigamente tinha que se fazer em forma de versos. E versos, ele tem uma métrica, tem um ritmo. É mentira! E o Anaximandro, ele fez tudo isso. Ele não gostava de métrica, ele não gostava de poesia, praticamente, nem poemas. Isso foi considerado uma certa revolução para a época, porque ele fez em formas lógicas, sem precisar de ritmo nem nada, porque ele achava que as formas lógicas elas eram superiores à própria métrica. Basicamente era isso. Outro detalhe, todos os três Tales, Anaximandro, eles eram terraplanistas. Sim, são os primeiros terraplanistas da história. Tales, ele acreditava que era a terra que flutuava na água. Esse daqui, ele acreditava na ideia do cilindro. E o outro, consequentemente, Anaximenes, também ele acreditava nessa forma. Só que tem uma diferença, entre os três tem uma certa diferença, que a gente vai falar agora. Não tô lembrado, não. Então, todos os filósofos aí procuram o arco, o famoso arco de Apolo, ou é de Artemis. Você é burro, cara, que loucura. Como você é burro? Eles procuravam arque, e para explicar arque através do logos, fazer o login lá. Então, todos eles buscavam um princípio, e o princípio para Anaximandro era o infinito. Ou seja, ele não considerava a água como o princípio criador, uma vez que ela era derivada do infinito. A primeira ideia dela é essa, que o infinito... Aí ele tenta explicar o que é um infinito. Basicamente é isso. E o que era infinito para ele? Era algo indefinido, algo que não tinha forma. Então ele dizia que o princípio era champignon. Mó brisa, mano, tá ligado? Mó brisa, velho. Apeiron significa que é infinito em qualidade e em quantidade. Além dele dizer isso daí, ele também dizia que existiam várias mundos, dimensões, esse tipo de coisa, através do infinito. E o infinito ele criava todas as outras coisas. E a água já é derivada do infinito. Era basicamente isso que ele dizia. Ou seja, ele deu uma ideia daquilo que não tem início e não tem fim. Ou seja, naquela época ele já estava querendo falar sobre quem? Deus. Exatamente. Naquela época, era no século 5, 6, 7, século 7 a.C., já havia relatos sobre Deus. Mas é claro, eu não sabia do que ele estava falando, entendeu? Era diferente daquela época, que existiam vários deuses. Inclusive, ele teve, por isso que é importante aquela aula que eu dei para vocês sobre o orfismo. Se eu não me engano, foi na aula número 2, não foi? Foi. Na aula número 2 eu falei sobre o orfismo. Ele se filtrou aquela ideia de expiação do orfismo e fez essa filosofia dele. Então aqui você vai ver mais um pouquinho para frente, mais um pouquinho do que ele dizia. Só que essa ideia de que não há começo e nem fim já é o quê? Qualidades de Deus. Vocês vão ver isso aí dentro do Espiritismo quando a gente iniciar o livro dos Espíritos. Mas só que vocês estão vendo aqui, ó,
há anos e anos atrás já havia gente dizendo que existia algo que não tem início nem fim. Isso é importante vocês notarem. Então, vamos continuar aqui. Ele também falou que os deuses são derivados, ou seja, ele colocou algo que é infinito, que não tem início nem fim, que é o que dele se derivam todas as coisas. Sabia não? Os deuses são derivados disso, ou seja, ele encarcou a teogônia, ele fez assim, na teogônia, encarcou geral, botou com areia praticamente a teogônia. Agora vamos continuar essa parte do universo. Agora a gente vai falar sobre os contrários. Aqui a gente vai ver o porquê que ele tem essa ideia do morfismo dentro dele. É por causa da expiação. Ele fala que toda a criação do mundo ela é feita de contrários. Quando ele fala que é feita de contrários, ele fala que todas as contradições elas se batem. Ou seja, é uma dupla expiação. Dupla expiação que eu digo é porque as duas combatem entre si, uma quer ser melhor do que a outra, e a que vence sempre ela quer ser mais soberana do que o infinito. É uma dupla expiação. Ou seja, os contrários, eles tentam se autodestruir, tentam ficar um contra o outro. Ele chama isso de injustiça. A injustiça. Por isso que tudo deve perecer ao tempo, porque todas elas são injustas. Vai ver que o que ele está querendo dizer é imperfeição, não injustiça, entendeu? Mas só que uma forma que ele concebeu na época dele era como se fosse injustiças, ou seja, dois lados injustos que tentam vencer, e quando um dos lados vence, o outro é destruído, esse outro lado também se destrói à medida que o outro se renova. É algo totalmente surreal. E quem é que comanda isso é o tempo, mas só que ele não diz o porquê. Vocês vão ver isso daí em Anaximenes, que é o próximo que vai vir depois quando a gente começar a falar. Então, já temos aqui que as coisas elas já nascem injustas, já nasce injusto ao ver dele, né? E sempre existem contrários. Vamos agora conversar sobre o movimento eterno. O movimento eterno é basicamente o seguinte. Eu vou tentar explicar para vocês da forma mais de boa, entendeu? Ele não disse por quê que a eternidade se move. Ele não disse o porquê. Simplesmente ele disse que ela se move, foda-se. Eu não tô nem aí. Ele não se deu o trabalho de falar o que é. Só é isso daí, pronto. Ela se move e eu não quero saber. O movimento eterno, primeiramente, como ele disse que surgiu, era o frio e calor. Ou seja, um jutsu de água e um jutsu de fogo. Primeira coisa. E eles estavam suspensos no ar. Aí, conforme o calor e o frio eles iam se encostando, iam gerando várias formas. E assim foi gerada a Terra. A esfera. A primeira esfera foi feita através do frio e do calor. Após isso daí, ela foi formando um formato cilíndrico e um formato cilíndrico equilibrado. É o primeiro ponto que eu preciso falar para vocês. E por que ele dizia que existia equilíbrio? Porque não existem forças antagônicas? Era isso que ele dizia, que existiam forças antagônicas que equilibravam. Ou seja, noção de gravidade ele não tinha, mas só que ele queria, já tinha, só para você ver, naquela época ele já tinha noção de que existe alguma coisa que está movendo isso aqui, só que eu não sei o que é. Então eu vou dizer que é uma força antagônica. Ou seja, ele queria falar sobre os polos magnéticos, mas ele não sabia que existia, entendeu? Isso aqui é interessante você notar. Então vamos agora à cisão dos contrários, como eu disse, que é a quebra. Os contrários se contradizem. É óbvio isso daí, né? Então eles ficam se quebrando. Movimento eterno, já falei. Cilindro equilibrado, eu já falei sobre aquele negócio de terra plana, como eu já disse. Eles eram terraplanistas. Todos eles. Tales era terraplanista. Anaximandro e Anaximenes, todos eram terraplanistas. Que era um negócio suspenso lá com alguma coisa. E esse daqui é o formato cilíndrico. Ele achava que a Terra era cilíndrica.
E a distância equilibrava as forças. Ou seja, vamos pegar aqui, deixa eu pegar um negócio aqui, ó. Isso aqui deu um cilindro mais serve. Aí tinha uma força aqui e tinha outra força aqui. Aí a distância entre as duas fazia as duas ficar assim, ó. Aí o peso, ele se equilibrava assim, ó. Tá vendo? Era basicamente isso. Aqui é pesado e aqui é pesado. Aí não se quebrava porque as duas estavam muito distantes e equilibrava o peso por igual, ó. A ideia dele era essa. Agora a gente já terminou. Antes eu vou dar uma ressalva para vocês. Porque é interessante você ver que o cara, ele na época dele, ele já era muito inteligente. E essa forma de criação de fogo e gelo, que na verdade era o frio, né? Aí gerava água, e a água deu a existência de todos os seres, já é o quê? Teoria de Darwin. Ou seja, naquela época o cara já tinha as ideias de Darwin, só que ele não sabia explicar. Isso é que é interessante de vocês verem na obra desse cara. Vamos agora a pessoa que sucedeu ele, Anaximenes. Anaximenes, ele não mudou muita coisa, certo? Só que ele foi conhecido como o filósofo jônico. Um dos maiores filósofos jônicos da época. Ele achou um princípio que era palpável, porque naquela época, você precisa entender que eles precisavam saber da física. E Anaximandro, ele esqueceu completamente da física, cara. Botou o infinito. Ninguém conseguiu entender essa porra. Quando chegou lá, eles chegaram lá e falaram: que merda é essa, cara? O cara começou com água e você veio com o infinito. Foi praticamente isso, cara. Foi como se tipo, o cara chegasse com água e você chegasse com um bolo pra ele. Foi isso que aconteceu naquela hora. Por isso é que quase ninguém assim, aceitava muito as ideias de Anaximandro, porque ele estava fora da física. Diferente de Anaximenes, que ele colocou um material físico, que no caso é o ar. Oh, guys! Ele dizia que guys! Todas as coisas. E o que ele dizia, o que ele argumentava, era que o ar era invisível e que a alma era invisível, então logo a alma é feita de ar. Então, gente que tem uma... Gente elegante. Você tem... Nossa, eu explico isso. Vamos lá agora ver os movimentos. Então, chegando aos movimentos, ele também disse o porquê dos movimentos. Então ele disse que, em vez do eterno se mover, ele disse, o vento se move. E essa concepção foi muito melhor do que a concepção da Anaximandro, que dizia que o eterno se movia, mas não dizia o porquê se movia. Nesse daqui ele está dizendo que é o vento, porque o vento se move e tal, e você pode ver, era algo mais palpável, entendeu? Por isso que ele ganhou mais fama do que o próprio Anaximandro. Vamos ver agora o outro ponto. Já falei sobre o ar invisível e imóvel, agora a gente vai falar sobre os estados. Puta merda, você é zoeiro mesmo, hein, cara? Você manja da zoeira, hein? Alguém tem que dar um Oscar para esse cara. Ele, naquela época, ele descobriu os efeitos de condensação. Um exemplo prático. Pega a sua boca e abre a boca e faz... Nós temos o ar quente. Agora, se a gente reduzir, fechar um pouquinho o biquinho, ficar com aquele biquinho de mocinha, assim, sugar o ar, nós temos ar frio. Ele falava isso naquela época. E você vai ver que é louco esse negócio, é uma macumba que ele faz. Realmente é isso, cara. Quando a gente fecha, fica com ar frio. Quando a gente abre a boca, fica ar quente. É uma macumba que ele fez. E ele usava isso daí para argumentar isso. Ou seja, a criação do mundo, ela é feita através da dilatação térmica e a variação de tensão e de densidades. Olha só, que interessante a ideia dele. Ou seja, quando o ar ele se comprime, ele faz o gelo. Quando ele se comprime, ele faz o gelo. O gelo ele faz a terra. E quando ele se dilata, ele faz com que o gelo derreta. E aí vire água. E a rarefação
que ele chama de rarefação, é a variação que tem do calor, que transforma a densidade da água e a tensão que esse calor causa, transformando o vapor em líquido e líquido em vapor. Olha só, velho, que negócio foda. Olha só esses caras. E por hoje a gente termina de falar sobre esse assunto. Na próxima a gente vai falar de um cara que eu gosto bastante, que é Heráclito de Éfeso. Hoje nós temos tecnologia dos camelódromos aqui hoje. Olha lá, agora a gente tem um fonezinho, já começa assim, ó. Começa a melhorar as coisas já. Os últimos áudios que eu fiz lá sobre informática ficou uma bosta, cara. E era hoje que eu tinha que levar pra vocês esses vídeos sobre informática, mas hoje não vai dar porque ficou uma bosta, cara. Aí eu tive que ir lá no camelôzinho, no vendedor fudido. Aí ele foi e recebeu o dinheiro lá, me deu esse headset fudido aí. Não é muita coisa, mas pelo menos o áudio vai ficar um pouquinho melhor, né? Porque os áudios estavam uma porcaria, velho. E eu tinha que usar o Audacity, tinha que fazer uma mágica, uma verdadeira mágica no Audacity pra ver se dava uma melhorada. E aí ele ficava uma bosta. Vamos ver se agora dá pra dar uma